E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou advogada trabalhista. E aqui no canal do YouTube Surtando e Advogando, falamos sobre direito do trabalho, advocacia e áreas correlacionadas ao direito do trabalho, como, por exemplo, direito previdenciário, processo do trabalho, processo civil. Os temas do canal estão separados por playlists, tá? Então, na página principal, vai lá que você vai achar o assunto separado por playlist. Tem muita coisa sobre advocacia, tem playlist sobre FGTS, sobre medida provisória, sobre seguro-desemprego, sobre a lei de greve, sobre a lei do atleta, então vale a pena conferir. Inclusive, eu vou deixar linkado no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, um vídeo que eu gravei sobre a última medida provisória, tá? A respeito da carteira do trabalho verde e amarela, um tema extremamente novo e interessante, então vale a pena conferir. Não deixa de passar lá, beleza? Galera, excepcionalmente esse mês, agora de dezembro, tá? A gente acabou trazendo um vídeo por domingo sobre direito. Na verdade, todos os vídeos que eu acabei gravando foram sobre a advocacia, né? Tem uma trilogia, tá? Que vale a pena vocês conferirem. Eu vou deixar linkado também os vídeos aqui em cima, tá certo? Ou aqui, tá? Os 3 vídeos a respeito de 3 casos que mexeram comigo nos últimos tempos, certo? Então vale demais a pena conferir como eu lidei com a situação. Aí tem de tudo. Tem cliente que eu descobri que mentiu em audiência de instrução e que tinha cometido crime de estelionato. Teve cliente que estava coluiada, vamos colocar assim, desta forma, né? Com a filha do dono do empregador para dar um golpe, e ela sabia, não que ela tenha, enfim, a princípio, oferido lucro com isso, entendeu? E teve um caso também que mexeu muito comigo, que foi o último vídeo postado no último domingo, se eu não estou enganada. Se você quiser ver esse vídeo, clica no card que vai estar aqui em cima, tá? A respeito de uma separação. Não foi um caso trabalhista, certo? Foi partilha de bens. E mexeu muito comigo, porque, enfim, ele abandonou ela grávida e formalizou um divórcio e fez uma partilha de boca, né, do patrimônio. E depois que ela já tinha constituído uma nova vida, anos depois, né, ele tentou, enfim, vir para cima dela, mudando o discurso para ter direito ao patrimônio dela, né? E aí esse caso mexeu muito comigo, principalmente pela forma de atuação da magistrada, da promotora e da defensora pública em audiência. Inclusive, esse caso eu já tinha gravado um vídeo anterior explicando como foi, se eu não estou enganada, a audiência desse processo. Então, vale demais a pena vocês conferirem, beleza? Bom, meu povo, é o seguinte, esse vídeo de hoje vai ser sobre sustentação oral. Eu abri um box, tá? Lá nos meus stories do Instagram. Então, se você quiser, me segue lá no Instagram. Minhas redes sociais estão aqui embaixo no box de informações, tá? Porque lá nos stories eu sempre posto um pouco da minha vida pessoal. Se você tiver curiosidade, pode acompanhar, certo? Momentos de surto, momentos de vacations, que inclusive vamos ter agora em breve, minhas férias, né? E também eu acabo abrindo box de perguntas e respondo lá e tudo mais. E aí eu abri uma enquete perguntando se as pessoas tinham interesse que eu gravasse um vídeo sobre sustentação oral, certo? Enfim, é uma situação até um pouco delicada dentro da advocacia, não é um tema tão abordado assim, você não encontra tanto material a respeito online. E aí as pessoas acabaram demonstrando interesse. Eu acho que era sobre sustentação oral e outro tema, agora que eu não me recordo. E por que é que, na realidade, eu acabei me interessando em vir falar com vocês sobre sustentação oral? Porque eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo na minha primeira sustentação oral. Aliás, nas 2 primeiras, né? Porque tem a primeira que foi na Justiça do Trabalho e tem a primeira que foi na Justiça Comum, meu povo! Vergonha, a gente tem que passar de forma coletiva em público, não é verdade? Eu tenho até algumas histórias interessantes sobre sustentação oral, mas assim, eu não vou focar tanto nisso, porque eu quero explicar para vocês como funciona, como é que eu me preparo hoje em dia para a sustentação oral. Mas eu vou só fazer uma introduçãozinha aqui para explicar para vocês por que é importante o advogado entender sobre isso, para não passar por constrangimentos como os que eu passei. A primeira sustentação oral que eu fui fazer foi na turma recursal, tá? Para quem não sabe, como é que funciona? Você dá entrada num processo no juizado especial
federal ou civil, certo? Se você recorrer, esse processo ele vai subir para a turma recursal, certo? É uma segunda instância, vamos colocar assim de forma grosseira, do juizado, tá? E aí, quem vai julgar esses recursos lá na turma recursal dentro do juizado são 3 juízes. E você tem, pelo menos no juizado especial comum, civil, 5 minutos para fazer sustentação oral. E eu não sabia! Fiquei mais perdida do que segue em dia de tiroteio. Aí eu fiquei olhando assim e tal, os advogados fazendo sustentação, só que eu achava que eles estavam só suscitando questões de fato, porque foi tão rápido que eu dizia, caramba, 5 minutos não dá para fazer nada. Então eu fiquei super constrangida nesse dia, sem saber o que fazer, ligando pro meu irmão, Tiago. Tiago, pelo amor de Deus, o que é que eu falo, como é que eu faço, não sei o quê. Completamente perdida. Mas aí, eu não parei por aí, porque eu sou brasileira e a gente não desiste nunca. Além de eu ter chegado na sessão de julgamento da turma recursal sem saber de nada, a situação piorou quando eu tive que fazer minha primeira sustentação oral dentro do TRT, meu povo. Eu cheguei lá sem saber quem é que falava primeiro. Eu cheguei lá sem saber quanto tempo a gente falava. Eu trabalhava no escritório de advocacia como advogada associada. Aí, a minha coordenadora na época chegou e disse assim, Thaís, tem uma sustentação oral para você fazer de um processo assim, assim, assado e tal, e você vai, ok? Eu disse, ok, porque a gente quer pau para toda obra. Quando você tá advogando, você não pode estar rejeitando o trabalho, principalmente assim, vejam só, tá? Só fazendo parênteses. Eu tô dizendo que dentro de um escritório de advocacia, você tem que aceitar todo tipo de processo, não é sobre isso que a gente tá falando. Eu tô falando que quando você trabalha como advogado associado, todas as oportunidades que se apresentarem para você de atividades, você deve aceitar e agarrar. Porque o aprendizado que você vai adquirir com aquilo ali é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida. Todas as oportunidades que eu tive até hoje de atuar em demandas, em áreas e tarefas e atribuições que eu não tinha nem noção de como proceder, contribuíram para o meu crescimento profissional como advogada. E eu agreguei e trouxe esses valores para minha vida profissional até o momento atual, entendeu? Então, assim, não fique com medo, com receio. Não vá dizer, eu não vou fazer porque eu tenho medo, porque eu não tenho capacidade. Capacidade todo mundo tem. Angústia você vai ficar um pouquinho, ansiedade você vai ficar um pouquinho, mas no final você vai ver que aquilo ali nem é tão difícil assim. Quando eu fui fazer a minha prova da OAB, eu achava que era, meu Deus, o fim do mundo. E depois que eu passei na prova da OAB, eu já passei por desafios profissionais muito mais difíceis. Mas enfim, vamos voltar. Aí ela chegou e disse assim, Thaís, você precisa fazer uma sustentação oral. Você já fez? Aí eu olhei assim pra cara dela e disse, rapaz, eu disse que eu não fiz, eu disse que eu fiz. Eu disse, cara, porque se eu disser que eu não fiz, ela talvez ache que eu não tenho capacidade, não me dê uma oportunidade. Se eu disser que eu fiz, eu vou estar mentindo. E eu não gostaria de trilhar um caminho profissional com mentiras. Aí eu tentei sair pela tangente, a francesa, dizer, não, doutora, me dê aí, eu desenrolo, eu sei como é. Porque assim, né, meio que eu nem tava dizendo que fiz, nem que não fiz. No frigir dos ovos, a mulher achou que eu já tinha feito. Peguei a pasta, botei debaixo do braço, fui embora pro TRT. Gente do céu. Quando eu cheguei lá, eu não sabia onde é que sentava, eu não sabia como era que eu ia saber qual era o meu processo, quando é que ia ser o meu processo. Eu não sabia quem é que falava primeiro, eu não sabia quanto tempo você falava, eu não sabia como me portar na tribuna, como me colocar, como me apresentar. Eu vi uns advogados mais velhos que eu, se tremendo mais do que vara verde. Mas, enfim, o que acabou acontecendo? O advogado da empresa, ele olhou e fez assim, doutora, a senhora tá fazendo sustentação oral de seu fulaninho? Eu disse, é. Aí ele fez, então é... Perdão, gente. Então a gente tem que ir ali pra falar com a moça. A moça, no caso, é a secretária da turma. Ela tem uma pauta, tá? Com a lista de todos os processos. Aí você chega lá e fala com ela assim, olha, é porque eu vim fazer uma sustentação oral, processo número tal, já estou inscrita. Aí ela vai olhar se seu nome está na pauta. Se seu nome estiver na pauta, ela vai marcar lá e aí vai dar mais ou menos uma margem de quantas pessoas tem na sua frente, tá? Isso na justiça comum. Na justiça estadual, pelo menos no Tribunal de Justiça, gente do céu, eu só fazendo parênteses aqui, é por isso que eu gosto tanto de justiça do trabalho. A justiça do trabalho é para frentex. Eles dão super assistência aos advogados. Mesmo se você chegar sem saber de nada, eles orientam. Justiça estadual, eu fui fazer uma sustentação oral, como é que funciona?
tem a tribuna, aí ele deixa lá a lista com os processos, tem tipo uns 150 processos, 200 processos lá na lista, e você, chuchuzinho, que vai lá procurar de um por um para ver qual é o seu processo, quem é o relator, o número do processo, o número de ordem de pauta. Aí, em seguida, lá no Tribunal de Justiça, tá? Você fala com o secretário da turma para ele lhe dar um papelzinho para você se inscrever para a sessão de julgamento na hora. Aí você vai pegar essas informações que você tirou da lista dos processos, nome do relator, número do processo, nome da parte, vai colocar seu nome, sua AB e, se eu não me engano, o número da ordem da pauta, para poder ele inscrever lá para a sessão de julgamento. Na Justiça Estadual é assim. Na Justiça do Trabalho não é assim, é bem mais organizado. Na Justiça Federal também, TRF. Pelo menos nas ocasiões em que eu precisei de apoio dele. Chega lá, eles já estão com a pauta pronta, já tem o nome do advogado que está inscrito, ordem de sessão, relator. Aí ela faz assim, como é seu nome, doutora? Aí você diz, Thaís Barreto. Aí ela vai lá, opa, doutora, achei, tá aqui, ó, pronto. O outro advogado que está inscrito para fazer a sustentação da outra parte não chegou ainda. Ela avisa, sabe? Enfim, ou você pode perguntar. E aí, se você quiser, você pode perguntar, doutor, mais ou menos quantas pessoas tem na minha frente? Aí ela vai dizer, doutora, tá nos processos do relator fulaninha, tem tantos na frente do relator cicraninha. Eu vou mais pra frente explicar pra vocês como é que funciona tudo. Direitinho, a gente vai chegar lá. Isso é assim que funciona na Justiça do Trabalho, TRF, TRT, tá? E TJ. Existe essa diferença. Inclusive, a secretária do TRT e do TRF também ajuda o advogado a vestir a toga. Secretário do TJ da Paraíba não ajuda, bebê, se vira! Eu não sei como é que é nos outros tribunais de justiça de outros estados, mas presumo que seja parecido. Gente, não tem como comparar Justiça Estadual e Justiça Federal. São tratamentos completamente diferentes. Assim, eu sei que os servidores da Justiça Estadual estão sobrecarregados ao extremo. Já tem vídeos aqui, eu acho que eu fiz esses comentários. Mas, assim, não justifica a falta de proatividade e de empatia com o advogado, eu vou colocar assim, tá? Na forma como eles nos tratam. E em contrapartida, quando você faz um paralelo com o Tribunal Regional Federal e com o Tribunal Regional do Trabalho, o tratamento é outro, é fantástico. Claro que você vai encontrar servidores antipáticos, grosseiros, rudes em todo canto, assim como você vai encontrar bons advogados, maus advogados, advogados antipáticos, advogados simpáticos, entendeu? Advogados que querem ajudar, advogados que querem prejudicar. Mas, enfim, o tratamento é completamente chocante. Chegue na Justiça Estadual para pedir uma certidão, meu amigo, para você ver a demora. Então tem 2, 3 horas para sair uma certidão. Agora chegue no TRF, chegue no TRT, chegue na Justiça Federal para você ver como é rapidinho. Enfim, né? Tudo bem que a minha opinião é um pouco tendenciosa porque eu sou advogada trabalhista, né? Mas essa é a realidade que a gente precisa abordar, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Aí cheguei lá, pá, sem saber de nada. O advogado foi que me deu um cutucão para dizer que a gente tinha que ir lá. Aí, nisso eu sentei, né? E fiquei lá, meu Deus, como é que eu vou saber qual é o meu processo? E a mulher chamando os processos no microfone e, tipo assim, eu já tava cansada sem conseguir prestar atenção direito. Em um determinado momento, o advogado me deu um cutucão de novo, aí fez assim, doutora? Aí eu, opa, quê? Tá chamando a gente, viu, doutora? Não, minto. Uma advogada atrás de mim me deu um cutucão, aí fez assim, doutora? Aí eu, opa, amigo, pois não. Aí ele fez, a secretária tá chamando a senhora que tem o seu processo. Aí eu, ai, meu Deus. Aí eu corri, levantei, aí ela vestiu em mim a toga. E eu fiquei lá, meu Deus, quem é que fala primeiro, hein? Aí eu olhei assim pro advogado, né? Eu disse assim, o advogado da empresa, tá, gente? Aí eu disse assim, então, doutor, o senhor vai começar a falar? Ele fez, não, doutor, a senhora não é a advogada do recorrente, do reclamante, é a senhora que vai começar. Justiça do Trabalho, via de regra, quando tem recurso do reclamante, começa a sessão de julgamento pela sustentação oral do advogado do reclamante, entendeu? Tipo, eu tenho 2 recursos, empregado e empresa. Normalmente eu começo permitindo que quem faça a primeira sustentação oral seja o advogado do empregado, do reclamante, quando ele é recorrente, tá? Quando é recurso adesivo, aí eles invertem. Começam, a sessão de julgamento começa com o advogado da empresa e se o reclamante, no caso, o trabalhador, ele vai sustentar
ele entrou com recurso adesivo, ordinário adesivo, então ele vai ser o segundo a fazer sustentação oral, entendeu? Quem é que começa? Advogado do reclamante, do trabalhador, se ele interpôs o recurso. Em seguida, vai para o advogado da empresa. Mesmo que ele não tenha interposto o recurso, esteja lá só para defender contrarrazões, ou se ele também interpôs recurso, certo? Quando for recurso adesivo, aí vai começar o advogado sustentando do recurso principal. Se o empregado entrou com um recurso ordinário, começa com ele. Se a empresa entrou com recurso adesivo, em segunda vai ser ela. Se o reclamante entrou com recurso e a empresa também entrou com outro, começa pelo advogado do reclamante, depois vai para o advogado da reclamada, tá? Se a empresa entrou com recurso e o reclamante não entrou, só vai defender contrarrazões, ele é o segundo que vai sustentar. Se a empresa entrou com recurso e o reclamante, o trabalhador, entrou com recurso adesivo, ele vai ser o segundo a sustentar. Eu não sei se conseguiu ficar muito clara a ordem, beleza? Se vocês tiverem dúvida, comenta aqui embaixo ou manda direto no Instagram que eu posso voltar a explicar esse assunto. Mas, basicamente, a ordem de preferência é essa. Aí ele me cutucou e disse assim, doutora, a senhora que começa, porque o recurso é do seu cliente. Aí eu, tá. E eu, meu Deus, quanto tempo eu vou falar? Porque não tinha um relógio. Era para ter um relógio lá para o advogado saber o time que ele tem, né? Para falar, o tempo que ele tem para falar. Enfim, a mulher vestiu lá toga, eu comecei a falar. E eu falando rápido, achando que não ia dar tempo. Porque eu achei que a gente só tinha 5 minutos para falar, galera. Creiam que eu passei por esse vexame em público. Mas enfim, acabou que na realidade eu falei acho que 6, 7 minutos correndo, desesperado, sem saber se eu tava com tempo ainda, se não tinha. Deixei de falar umas coisas lá. Aí quando o advogado da empresa foi fazer a sustentação oral, o relator disse assim no microfone, aí eu prestei atenção, ele disse assim, doutor, o senhor tem 10 minutos para se manifestar em tribuna. Aí eu, são 10 minutos, hein, amigo? Então, gente, por que eu trouxe para vocês essa experiência constrangedora de quando eu só tinha 24 anos? Para vocês saberem a importância da gente abrir regimento interno de tribunal para se informar. Por quê? No regimento interno dos tribunais é onde você vai encontrar todas as informações acessíveis a respeito de sustentação oral. Quanto tempo pode falar, em quais recursos você pode fazer sustentação oral, porque não é todo recurso que eu posso sustentar, entendeu? Quanto tempo, em quais recursos pode falar, se o relator pode antecipar voto ou não, tá? Então, assim, tudo que funciona sobre sessão de julgamento vai estar no regimento interno. E aí, eu vou começar falando com vocês aqui sobre o regimento interno do TST, tá? Como é que funciona a sustentação oral do TST? Eu vou tentar não me alongar muito, beleza? Eu vou só fazer uma explicação, como é que funciona por cima. Sessão de julgamento do TST e do TRT daqui da Paraíba, tá? E em seguida, como é que eu me preparo para a sustentação oral, que normalmente é uma coisa bem simples, tá? Esse é o último vídeo do ano e eu quero muito agregar valores e ajudar todo mundo a entender um pouco mais sobre a advocacia, beleza? Bom, é o seguinte, meu povo, vamos lá. O regimento interno do TST, eu vou deixar o link com o regimento aqui no box de informações, tá? Tanto do TST quanto do TRT da 13ª Região. No artigo 161, parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte, que o relator, ele antecipa o voto dele, certo? Ele antecipa o voto dele e faz um resumo da matéria que está sendo discutida. Ele faz a antecipação da conclusão do voto dele. Por que é que ele vai fazer isso? Porque assim o advogado pode prescindir, ou seja, desistir de realizar a sustentação oral. Por quê? Vamos pensar comigo. Se eu entro com um recurso de revista para o TST, certo? Aí eu vou fazer a sustentação oral do meu recurso de revista. Mas o relator já vai dar provimento ao meu recurso, eu vou falar mais o quê? Entendeu? Então ele faz a antecipação do voto. E você pode pedir uns esclarecimentos. Por exemplo, ele chega e diz assim, olha, tô dando provimento ao recurso para, sei lá, condenar o pagamento de indenização material, uma pensão. Mas aí ele não fala
se ele vai dar algum efeito de tutela antecipada que você tenha pedido no seu recurso. Você vai lá e pede esse esclarecimento. Excelência, pela ordem, eu queria só um esclarecimento. Vossa Excelência está dizendo que está antecipando o voto e está dizendo que está dando provimento ao meu apelo. Parcialmente, vamos supor. Só que Vossa Excelência não esclareceu se vai me conceder os efeitos da tutela antecipada ou não. E aí existe um motivo para o nosso fundamento, que é esse. Aí ele vai dizer se ele vai modificar o voto ou não, se ele vai manter o voto ou não, se essa matéria já foi decidida e ele apenas não falou na antecipação da conclusão, entendeu? Quando ele faz isso, o advogado pode desistir de fazer a sustentação oral, entendeu? Só que tem um detalhe interessante, que é o seguinte, ele antecipa o voto dele. Aí você diz assim, então eu não vou fazer sustentação oral, porque, tipo, qual é o motivo de você fazer uma sustentação oral? Por recurso que você recebe porque vai ser provido. Só que aí pode acontecer de ter divergência, entendeu? De outro ministro dizer que discorda do voto por algum motivo. Aí nesse caso, o presidente da sessão tem que obrigatoriamente devolver a palavra para o advogado, para poder ele sustentar se ele quiser, entendeu? Porque assim, o cara vai ter desistido de sustentar exclusivamente porque o relator disse que estava dando provimento ao recurso dele. Mas se tem um voto divergente, isso pode gerar uma mudança de cenário e o recurso não ser mais provido. E ele não vai ter mais a oportunidade de falar. Então o presidente tem que devolver a palavra para ele. Se ele quiser falar, ele fala. Se ele disser que não tem interesse em falar, aguarde-se. Beleza? Parágrafo 2º desse mesmo artigo do regimento, lembrando que o link vai estar aqui embaixo para vocês acessarem lá no site do TST, tá? Fala o seguinte, que cada advogado possui 10 minutos para falar. Isso estamos falando de TST. Via de regra, os TRTs também trabalham com esse tempo, tá? 10 minutos. E aí o que acontece? Aliás, eu queria só fazer uma correção aqui de informação. No parágrafo 1º, ele vai falar que o advogado tem 10 minutos para fazer a sustentação oral, certo? No parágrafo 2º, ele introduz justamente o que eu falei para vocês que acontece nos TRTs, como é que funciona a ordem de quem vai falar primeiro. Quem fala primeiro é o advogado do recorrente, tá? Se tiverem 2 recursos, se dá preferência ao reclamante, no caso do TST, entendeu? Essa informação tá no regimento interno, certo? Outra situação também é o seguinte, o parágrafo 3º vai falar de litisconsórcio. Vamos introduzir e explicar isso melhor. O que é isso? Eu tenho 3, 4 pessoas recorrendo dentro do processo. Vamos supor, entrei com uma reclamação trabalhista contra 3 empresas diferentes, tá? No caso, as 3 empresas entram com recurso para o TST, recurso de revista. Esses 3 advogados de cada empresa diferente vão poder fazer uma sustentação oral. Mas aí vai ser 10 minutos para cada um? Não. Quando a gente está falando de litisconsórcio, certo? O regimento prevê lá no parágrafo 3º, se eu não estou enganada, que eu tenho 20 minutos para distribuir entre todos de forma proporcional, tá? Então, eu sou meio ruim em matemática, mas vamos imaginar aí que seria o quê? 7 com 7, 14... Mais ou menos aí uns 6 minutos e meio, eu acho, para cada um. Mas se for, por exemplo, 4 empresas, cada uma representada por um advogado, cada advogado vai ter 5 minutos para falar, entendeu? Considerando a relevância da matéria. Lembrando que, tá? Enfrentei essa situação muito recentemente na tribuna aqui no TRT. Se for um litisconsórcio, mas representado pelo mesmo advogado, como o regimento interno, via de regra, não estabelece que eu vou ter 10 minutos para um e 10 minutos para outro, então o advogado só vai poder falar 10 minutos, entendeu? Então, tipo, por exemplo, eu tenho 2 empresas. Eu entro com recurso de revista para as 2 empresas, certo? Se cada um tem um advogado diferente, entendeu? Eu tenho 20 minutos para distribuir entre os 2. Cada um vai falar 10 minutos, tá? Mas, se eu tenho 2 empresas representadas pelo mesmo advogado, esse advogado só vai ter 10 minutos para falar sobre o recurso das 2 empresas. Eu acho isso muito injusto, mas é a interpretação que eles fazem. Por quê? Porque o regimento interno só aumenta o tempo de sustentação oral, em caso de litisconsórcio,
quando os litisconsortes estão sendo representados por advogados diferentes. Entendemos? Então não interessa se eu tenho 10 litisconsortes. Via de regra, TST, 20 minutos para distribuir de forma igual entre todos. Então, se eu tenho aí 20 litisconsortes, cada um vai ter 1 minuto para falar, né? Se for representados por advogados diferentes, tá bom? Se for todo mundo representado pelo mesmo advogado, esse advogado só tem 10 minutos. Agora vamos aqui falar de um assunto interessante, que é o seguinte. Em quais recursos no TST vai caber sustentação oral? Essa informação é extremamente relevante. Via de regra, em embargos de divergência e recurso de revista. Mas por que a gente faz essa interpretação? Porque o artigo 161, no parágrafo 5º do regimento interno do TST, vai dizer que não cabe, ele faz por exclusão. Ele traz um rol de peças processuais em que não cabe sustentação oral. Então, se não são essas, as outras eu posso sustentar, entendeu? Aí vai estar lá, embargos de declaração, não cabe sustentação oral. Lembrando que o advogado pode comparecer na sessão de julgamento e suscitar questão de fato, se for pertinente, tá? Não cabe em conflito de competência, embargo de declaração, agravo de instrumento, incidente de desconsideração da pessoa jurídica, em caso de tutela também antecipada. Se fizer um pedido de tutela provisória, ele vai ser julgado. Não vai caber sustentação oral também nessas peças, tá? Arguição de impedimento ou suspeição também não cabe sustentação oral. E no agravo interno. Sendo que no agravo interno tem uma hipótese muito específica em que vai caber sustentação oral, tá? Se o agravo interno foi interposto contra a decisão de relator que extinguiu ação rescisória, mandado de segurança, qual foi reclamação, tá? Ou contra decisão que denega seguimento ao recurso de revista por falta de transcendência, nesses casos vai caber sustentação oral no agravo interno, entendeu? Via de regra, não cabe sustentação oral no agravo interno, salvo se o agravo interno é interposto diante dessas 4 hipóteses. Aí, nesse caso, vai caber sustentação oral. Então, acaba aumentando o rol, né? Porque você vai poder sustentar embargo de divergência, recurso de revista e no agravo interno, desde que ele tenha sido interposto diante dessas 4 hipóteses que eu acabei de mencionar. Beleza, galera? Não deixa de conferir, gente, o regimento interno do tribunal, porque lá vocês vão saber se cabe agravo interno, se não cabe, quando é que não cabe, quando é que pode fazer sustentação oral, quando é que não pode. Você vai saber se cabe, quanto tempo cada advogado pode falar, quem é que fala primeiro, quem é que não fala. Você vai saber se pode antecipar o voto ou não, tá? Então, é muito importante o advogado ler regimento interno de tribunal, meu povo, porque é lá que vocês vão aprender as informações a respeito de sustentação oral, beleza? Agora, vamos falar como é que funciona no TRT, tá? Outra coisa, eu queria só, antes da gente entrar nessa parte de TRT, que vai ser bem rápido também, chamar atenção para vocês algumas informações que constam a respeito de sessão de julgamento. Primeiro, o advogado, para falar em tribuna, tem que estar vestindo uma beca, tá? E aí o próprio regimento do TST fala que ele vai ter que colocar a beca, certo? Segundo, o regimento do TST também vai falar que você, para fazer sustentação oral, vocês têm que estar habilitado dentro do processo. Se o advogado não estiver habilitado dentro do processo, não vai poder realizar a sustentação oral lá no TST, ok? E outra, o acórdão, ele vai ser lido, tá? O voto vai ser dado na sessão de julgamento, mas necessariamente na Justiça do Trabalho ele tem que ser publicado no Diário de Justiça, tá? Depois da publicação do Diário de Justiça é que começa a contagem de prazo recursal, entendeu? Diferente da Justiça Estadual, pelo menos aqui no TJ, certo? O prazo recursal começa a partir da sessão de julgamento. Ele vai ler o voto ali e dali você, em tese, via de regra, já sai intimado para recurso, entendeu? Então, é bem diferente. Justiça do Trabalho, tudo tem que sair no Diário de Justiça, tá bom? Então, não deixa de conferir, certo? Lá, o regimento para aprender sobre sustentação oral, tá? Vamos falar rapidinho aqui agora do TRT, como é que funciona.
O artigo 59 do Regimento Interno do TRT da 13ª Região, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Vai trazer as peças em que cabe sustentação oral. Quanto tempo o advogado tem para falar? 10 minutos para distribuir todo aquele sex appeal dele lá na tribuna, certo? Vai poder falar em recurso ordinário, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação. Ele vai poder fazer sustentação oral em agravo de petição. Não cabe sustentação oral em agravo de instrumento, tá? Na Justiça do Trabalho, vamos focar nisso aqui, nessa formação. Diferente do que acontece na Justiça Estadual, tá? Até porque os motivos de interposição de agravo de instrumento são diferentes, né? Lembrando que, só fazendo parênteses, Justiça do Trabalho, a gente ingressa e compra processo trabalhista com agravo de instrumento para destrancar recurso que foi negado, certo? No primeiro juízo de admissibilidade, através de uma decisão monocrática. Tipo, entrei com recurso ordinário, o juiz chegou e disse, seu recurso ordinário é intempestivo, não recebo. Vai caber agravo de instrumento para o TRT, entendeu? Nesse caso, no agravo de instrumento, não vai caber sustentação oral, mas no agravo de petição, que é um recurso que a gente interpõe na fase de execução, tá? Cabe sustentação oral. E vai caber também em agravo interno, desde que, certo? Seja contra decisão que matou, que extinguiu ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. Beleza, meu povo? Tamo junto? Entendemos? Outra coisa, mesma situação do TST em caso de litisconsórcio, certo? O parágrafo 2º vai dizer que, em caso de litisconsórcio, haverão 20 minutos para ser distribuído de forma equitativa entre todos os litisconsortes. Olha, trava-línguas, hein? Desde que tenham sido representados por advogados diferentes, entendeu? Então, foca, preste atenção. Tenho 3 empresas, todas 3 recorreram, cada um com um advogado diferente, eu tenho 20 minutos para distribuir entre os 3, tá? Cada um vai 6 minutos, eu acho. Se eu tenho 3 empresas representadas pelo mesmo advogado, ele só vai ter 10 minutos para falar. Mesma situação do TST. E eu acredito que, via de regra, todos os TRTs, tá, vão ter essa previsão. Mas, para você saber dessa informação, você tem que ir lá e abrir o regimento do TRT. Ok, entendemos qual é a situação. Outra coisa, o regimento também fala que você tem que ter vestes apropriadas, tá? Lembrando mais uma vez, não cabe sustentação oral em agravo de instrumento e embargos de declaração, certo? Essas informações, via de regra, estão no regimento interno, beleza? Lembrando que, o que acontece? Normalmente, o relator é quem redige o acordo, tá? Para publicar depois no diário. Só que, se ele for o voto vencido, quem vai redigir é aquele desembargador, aquele juiz convocado que teve a tese vencedora. Vamos supor, eu tenho um relator que está dando provimento ao meu recurso, tá? Mas aí tem um voto divergente, certo? Quantas pessoas tem que julgar um recurso? O relator e mais 2 julgadores, são 3, tá? Então o relator, às vezes, ele é voto divergente. Às vezes ele chega e diz assim, eu estou dando provimento ao recurso do autor. Aí um outro julgador, faz parte da composição, chega e diz assim, não, mas eu discordo por isso, por isso, por isso, por isso. E o terceiro acompanha esse segundo, tá? Então, o relator foi voto vencido. O que é que vai acontecer? Ele vai determinar, ele vai passar o processo para o que teve a tese vencida para que ele redija o acordo, tá? E lembra que é muito importante, quando houver voto de divergência, se aquele voto de divergência era favorável para a sua tese, você pedir que conste o teor do voto, tá? No acordo, beleza? Tem um artigo lá do CPC que aplica ao processo do trabalho que fala que deve constar o voto vencido na decisão, beleza? Olha, meu povo, o artigo 941, parágrafo 3º do CPC fala que o voto vencido deve constar no acordo. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, no box, uma notícia que foi veiculada no Conjur de uma decisão do TST dizendo que tinha que constar o voto vencido, tá? Já passei por uma situação onde, inclusive, eu estava assistindo uma sessão de julgamento e o presidente da OAB, inclusive, estava fazendo a sustentação oral. Foi pedir na segunda turma do TRT para que constasse o voto vencido, que era favorável para a tese dele, enfim, para ele analisar questões de pré-questionamento e tudo mais, para levar a matéria para o TST, e a turma não queria constar o voto vencido.
E aí, ele não mencionou o artigo do CPC, mas o procurador do trabalho, porque lembrando que toda sessão de julgamento tem que ter um representante do Ministério Público, tá? O procurador do trabalho pode se manifestar nas sessões de julgamento e suscitou essa questão, que havia previsão expressa no CPC. E aí eles acabaram constando o voto vencido, tá? Às vezes a turma não quer constar o voto vencido, vamos ser sinceros. Por quê? Por questões corporativistas, para ter um entendimento uniforme, entendeu? Mas aí você, como advogado, tem que saber dessas regrinhas de 3 aí para poder pedir que conste o voto vencido. Beleza, meu povo? Gente, assim, sustentação oral tem muita coisa para falar, mas eu tentei trazer para vocês aqui uma noção principal de como é que funciona, entendeu? Todo recurso, quando vai ser julgado, tem que ser julgado por 3 membros, tá? 3 julgadores, seja turma recursal, seja TRT, seja TRF, vão ser sempre 3, tá? Antigamente falava que era o relator, o revisor e um terceiro. Agora acabou essa nomenclatura, a gente só chama de relator, mas ainda tem mais 2, tá? Então é muito importante quando você for fazer a sustentação oral, você ligar para a turma, para a secretaria, para a Câmara e perguntar qual é a composição do julgamento daquele seu recurso. Aí eles vão dizer o nome do relator e o nome dos outros 2 que vão participar. Por quê? Porque se for um processo muito importante, você pode preparar uns memoriais de 1 a 2 páginas no máximo e despachar com eles em gabinete, entendeu? Explicando por que o seu recurso deve ser provido, tá? Ou por que o recurso da parte adversa não deve ser provido, entendeu? Então é muito importante isso aí, você saber quem é que vai fazer parte da composição, até porque quando você chega para falar lá na hora, você, tipo assim, às vezes você chega na sessão, vai ter o presidente e mais 4, certo? Por quê? Eles juntam naquela turma vários recursos para serem julgados. Cada recurso vai ter 3 julgadores, tá? Só que eu não marco sempre os 3 para todos os recursos do dia, não. São várias composições diferentes. Então, às vezes eu tenho A, B e C julgando os processos, B, A e D julgando outros processos e por aí vai, entendeu? Por isso que quando você chega, é importante você saber a composição, para você saber a quem você vai se dirigir. Outra coisa, tá muito old school, muito ultrapassada essa questão de você ir lá fazer sustentação oral e ficar: bom dia, colenda turma julgadora, ilustres ministros, ilustres desembargadores, ilustres colegas. Pelo amor de Deus, gente, isso tá ultrapassado. Você só tem 10 minutos, você vai gastar tempo, ladainha, com formalidades, acaba tão nem prestando atenção para isso. Vamos ser, sucinto, objetivo, entendeu? Gostaria de desejar um bom dia a todos e gostaria de focar nisso. Por isso que eu peço provimento, por isso ao nosso recurso e agradeço a oportunidade de me manifestar em tribuna. Pronto, acabou. Você só tem 10 minutos para falar, você vai gastar 2 minutos dizendo o quanto os desembargadores são fantásticos. Pelo amor de Deus, né, meu povo? Vamos focar ali, que ali você tá na hora de fazer o trabalho, tá? Então, essas são algumas questões que, enfim, eu queria trazer. Eu sei que, às vezes, eu acabo me colocando em tribuna de uma forma um pouco informal. O TRT, ele grava as sessões de julgamentos no YouTube, tá? Os outros TRTs normalmente fazem isso também. Então, você entra lá no site, você consegue assistir as sustentações orais. Então, eu vou deixar linkado aqui, tá? O canal do TRT 13 para vocês verem como funciona uma sessão de julgamento. E se eu achar, eu vou colocar também aqui no box de informação o link de uma sessão de julgamento onde eu fiz sustentação oral e vou colocar o minuto, a minutagem, tipo de tanto a tanto. Foi mais ou menos o período que eu fiz a sustentação oral. Vou ver se eu procuro para colocar aqui no box de informações para vocês me verem fazendo a sustentação oral. Eu sou bem mais informal do que isso, tá? Já passei situações constrangedoras? Já! Quem nunca, né? Teve uma que eu fui fazer a sustentação oral e, assim, acontece às vezes deles não estarem prestando atenção no que você tá falando. E aí, eu comecei a falar e os caras não olhavam pra mim e aí eu fui falando cada vez mais alto no microfone pra ver se eles me olhavam, ao ponto que eu falei tão alto que doeu no meu ouvido. Aí a minha reação foi assim, muito espontânea. Simplesmente eu falei, parei a sustentação oral no meio e falei assim, ai meu Deus, falei tão alto que doeu no meu ouvido. Quando eu olhei pra trás, os advogados estavam tudo kkkkkkkk. Acontece. Quem nunca passou uma vergonha em tribuna na vida, na verdade? Eu tenho várias
histórias aí para compartilhar aqui no canal. Mas enfim, vixe, Maria, o vídeo já tá gigantesco, acho que vocês não me aguentam mais falar. Mas eu trouxe aqui para vocês hoje tudo o que a gente podia, assim, de principal sobre sessão de julgamento, tá? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo parte 2, mais pra frente, novamente sobre esse tema, vamos gerar engajamento, vamos curtir, vamos compartilhar, comenta aqui embaixo, manda um e-mail para mim, manda direct no Instagram, que aí eu posso vir e gravar uma coisa mais organizada, tá? Tipo assim, mais pautada, né? Porque eu senti que o vídeo ficou um pouco solto, porque, enfim, eu gravei sem roteiro, tá? Só com as informações na minha cabeça. Mas eu trouxe para vocês hoje as principais informações sobre a sessão de julgamento. E vamos colocar na cabeça, é importantíssimo, tá? Ler regimento de tribunal. Bote isso na sua cabeça. Onde é que eu vou arrumar as informações sobre essa sustentação oral? Dentro do regimento do tribunal. Ponto, acabou-se, tá? Falam isso pra você na faculdade? Não, não falam pra faculdade. Não. Isso aí a gente aprende levando talambada na cara. Beleza, galera? Galera, esse foi o último vídeo do ano. Um vídeo gigantesco, mas eu tentei trazer pra vocês aí tudo que eu podia sobre sustentação oral de uma forma informal e, enfim, compartilhando com vocês também as minhas experiências. Eu não posso prometer que eu vou deixar linkado aqui uma sessão de julgamento minha, tá? Porque eu tenho que procurar. E, enfim, agora tá chegando meu período de férias de recesso. Inclusive, vocês vão acompanhar minhas férias aí, tá? Aqui pelo canal e também lá pelo Instagram, que eu vou tentar postar o máximo de coisa que eu puder. Eu vou tentar, mas eu não posso prometer que eu vou subir vídeo todo dia no canal durante as férias, tá? Mas eu estou fazendo um esforço. Inclusive, quando vocês estão vendo esse vídeo de hoje, provavelmente já tem vários vídeos aqui no canal sobre as minhas férias em Londres, tá? Mas enfim, vou tentar subir esses vídeos todo dia, ou pelo menos 3 por semana, durante aí o meu período de férias. Vai depender do acesso à internet, enfim, de várias questões aí que eu ainda não sei como é que vai ficar quando eu viajar, tá bom? Mas espero que vocês aí estejam fechando 2019 com muito aprendizado a respeito da advocacia, tá? Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal do YouTube Surtando Advogando. Vocês são fantásticos. Sem vocês, o canal não chegaria a lugar algum. Eu me lembro ano passado, em janeiro, quando abri o escritório, eu só tinha 22 seguidores no canal, gente. Então a gente já tá chegando aí a 1000 seguidores. Então, assim, essa foi uma das minhas maiores conquistas, ver o canal crescer e sentir que eu posso realmente contribuir com as pessoas, agregando valores com o meu conhecimento. Eu tenho recebido muito feedback lá no direct do Instagram, e-mail, alguns comentários também aqui no canal, entendeu? Então, assim, isso tá me motivando cada vez mais a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá? Eu sei que eu preciso ter vídeos mais enxutos, né, menores. Eu tenho tentado fazer vídeos mais compactos. Esses vídeos desse mês, agora de dezembro, realmente ficaram gigantescos, mas me perdoem, tem um bom motivo. Trazer informações para vocês, beleza? Fora isso, me segue lá no Instagram, me segue no Twitter. Se bem que no Twitter eu não uso muito não, mas eu vou deixar aqui linkado, tá? Aqui embaixo, minhas redes sociais. Segue também o Instagram do meu irmão, Thiago Braga, certo? A gente tinha, enfim, um projeto aí de outro vídeo fazendo um contraponto entre justiça do trabalho e justiça comum, mas deu águia, porque final de ano eu tô trabalhando muito e eu vou viajar, entendeu? Então, mais pra frente eu posso pedir pra ele gravar um vídeo pra eu soltar aqui no canal, que eu acho muito interessante a visão dele, que é uma visão bem mais formal do que a minha, e a visão de um advogado civilista. Eu acho que é muito interessante a gente trazer isso aí, tá? Só para finalizar, como é que eu preparo sustentação oral? Eu pego o recurso, tá? Jogo no Word, corto para deixar os pontos principais. Não é para ir para a tribuna, para estar lendo 50 mil jurisprudências, que os cabos não estão interessados nisso, não. Traz os pontos principais de fatos, tá? Que vocês querem falar, certo? Se for o caso, traz um precedente daquela turma atualizado ou da outra turma para fazer um contraponto. Menciona em tribuna, tá? E é assim que eu me preparo para a sustentação oral. Quando dá, eu preparo memoriais de no máximo 2 páginas. Como é que eu faço? Eu pego o recurso, jogo no Word e saio cortando para deixar ele bem compacto com os pontos principais. Liga para o gabinete do desembargador, pergunta se tem como agendar um horário para ir lá conversar com ele. Leva os memoriais para entregar em mãos e explica por que é que aquele seu recurso deve ser provido e tal. Conversa simples, curta, certo? Sem muitas delongas, entendeu? E vai para a sessão de julgamento.
Lembrando que tem que se inscrever para poder fazer sustentação oral. Justiça comum, pelo menos aqui no TJ da Paraíba, a gente pode se inscrever até meia hora antes da sessão de julgamento, pessoalmente lá, né? Pro sistema não. Coisa bem arcaica, né? Vamos que convenhamos. TRT, a gente faz por sistema, tá? Pelo próprio tribunal. Beleza? Lembrando que não deixa de juntar sempre procuração ou subestabelecimento dentro do processo para poder você arguir. TST, é claro, no regimento está dizendo que se não tiver habilitado no processo, não vai poder fazer sustentação oral. TRT, eu ainda sinto que às vezes eles dão uma amansada nisso aí, sabe? Nem sempre eles conferem se você está habilitado com subestabelecimento, entendeu? Mas enfim, galera, é isso. Eu espero que 2020 seja um ano de muito crescimento para o canal, de muito crescimento para você na sua vida profissional, na sua vida pessoal, que você estude, que se dedique, porque o crescimento, porque o seu aprendizado é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Então deixa de preguiça, não faz corpo mole, senta a bunda, pega um livro desse para estudar e não rejeita a oportunidade profissional, gente, porque quando você diz, eu nunca fiz, eu tenho medo, eu não sei, você fica estagnado e não cresce, tá? E bota uma coisa na sua cabeça, emprego é hoje, não é amanhã, aprendizado é pro resto da sua vida. Olha que frase fantástica, se eu soubesse editar, eu escrevi aqui, eu ainda botava assim, by Thaís Barreto, beleza? Galera, vou deixar linkado aqui uns cards nessas laterais, tá? Com os videozinhos que eu tô indicando, certo? Aqui do canal sobre advocacia, sobre direito do trabalho, para vocês darem uma olhada. E lembra de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nas redes sociais para ajudar o maior número possível de pessoas a entenderem mais sobre essas coisas, beleza? Valeu e até 2020! Tchau!